Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Voltando com os vídeos por aqui, porque o Campeonato Espanhol tá de volta e esse vídeo é para falar sobre a prévia do jogo do Real Madrid. Neste sábado teremos Real contra Real, Real Sociedad e Real Madrid. Neste vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho do que a gente viu no último treinamento do Real Madrid, quais foram os destaques da entrevista coletiva do Xabi Alonso e, claro, sempre tentar entender qual pode ser o time titular do Real Madrid para este quarto jogo da temporada, o último antes da estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos neste canal, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui que são muito bem-vindos. Primeiro, destacar que esse talvez seja o jogo mais especial para Xabi Alonso desde que ele assumiu o comando do Real Madrid. Afinal de contas, ele vai enfrentar o seu time do coração, o time que formou o Xabi Alonso, tanto como jogador como treinador, o time que é o time da família do Xabi Alonso, a Real Sociedad, lá de Donosti, lá de San Sebastián, do norte da Espanha, é da onde vem o Xabi Alonso e a família dele é torcedora da Real Sociedad. Ele se formou nas categorias de base da Real Sociedad. Quando começou como treinador, começou também, é verdade que deu os primeiros passos na base do Real Madrid, mas digamos que assumiu seu primeiro time ainda não profissional, o time B da Real Sociedad. Então, Xabi Alonso tem toda uma relação com o clube que foi seu primeiro clube do coração e por isso o jogo que talvez seja o mais especial para ele ir agora como treinador do Real Madrid enfrentar a Real Sociedad lá em San Sebastián, lá no estádio de Anoeta, agora já Reale Arena, o estádio da Real Sociedad, que foi todo reformado, que inclusive eu tenho muita curiosidade para conhecer, porque todo mundo que já foi disse que é incrível, super bonito, super bom de trabalhar, assim, muito prático, então eu tenho muita curiosidade. Vai ser, então, como eu dizia, talvez o jogo mais especial para o Xabi Alonso dentro do futebol espanhol, esse reencontro com a sua casa. E na entrevista coletiva foi curioso porque um dos jornalistas perguntou: e o teu pai, para quem que ele vai torcer? Para a Real Sociedad ou para o Real Madrid? E aí ele começou a rir, ele disse: olha, eu espero que para a gente, espero que ele torça para o Real Madrid. Mas ele reconheceu que para ele é um jogo muito especial enfrentar a Real Sociedad lá em San Sebastián. Então, como eu disse, vai ser um jogo com um quê especial pro Xabi Alonso. O Real Madrid que nessa temporada tá 100% dentro de La Liga, fez 3 jogos, venceu os 3. Existem 2 equipes depois dessas primeiras rodadas que estão 100% no Campeonato Espanhol, que são Real Madrid e Atlético de Bilbao. O Real Madrid tem um dos melhores ataques, com 6 gols marcados, e uma das melhores defesas, junto com o Villarreal, com apenas 1 gol sofrido. Um Real Madrid que está em um bom momento, é verdade que volta dessa data FIFA, com o Xabi Alonso tendo a possibilidade de ter tido alguns jogadores com ele durante essa data FIFA e com a sorte de não ter nenhuma lesão que lamentar dessa data FIFA, algo que o Xabi Alonso destacou também na entrevista coletiva. Um Real Madrid que vai enfrentar uma Real Sociedad que passa por um processo de transformação, e Emmanuel Alguacil, que foi o técnico que conduziu a Real Sociedad nesses últimos anos a conquistar título de Copa do Rei, enfim, a ter um grande protagonismo dentro do futebol espanhol, disputar competições europeias praticamente toda a temporada. Ele saiu, assumiu o outro treinador para a Real Sociedad, um time que trouxe alguns jogadores como contratações, por exemplo, o Carlos Soler, o Ángel Herrera, que até está lesionado, não vai poder jogar esse jogo, e que está passando por um processo de transformação, de mudança um pouquinho geracional e que está tentando se entender. Esse início de temporada não está sendo bom para a Real Sociedad, mas é um time que jogando em casa costuma ser forte. Inclusive o Real Madrid perdeu 30% de todos os jogos que jogou no estádio da Real Sociedad em La Liga, então tem esse sinal de alerta ligado, porque é sempre um estádio difícil, porém o Real Madrid acumula, para os palpiteiros e palpiteiras de plantão que estão sempre por aqui, 4 vitórias consecutivas contra a Real Sociedad e nos últimos 3 jogos não sofreu gols. Marcou, venceu por 2-0 e 2-0 na última temporada em La Liga, depois venceu também na temporada anterior por 1-0, então acumula 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols para a Real Sociedad.
E tem um dado interessante que é, os últimos 5 gols do Real Madrid na Real Sociedad foram marcados por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Arda Güler. Os 3 jogadores que até o momento são os que marcaram gols nessa temporada e nesse início de trabalho do Xabi Alonso. Temos Kylian Mbappé com 3 gols, Vinícius Júnior com 2 e Arda Güler com 1, são os jogadores que no momento já balançaram as redes nesse início de temporada com o Xabi Alonso, o qual ele considera o trabalho dele mesmo. Ele sempre separa um pouco o Mundial de Clubes dessa temporada que iniciou agora, que o Xabi Alonso ainda quer fazer com que os jogadores entendam o que ele está querendo transmitir. Que diz que o time ainda não está 100% pronto, que ainda vai demorar para a gente ver exatamente o que ele está querendo colocar em prática, mas a verdade é que a gente já está vendo no dia a dia e nos jogos nesses 3 primeiros da temporada que a gente pôde acompanhar, alguns pontos das ideias do Xabi Alonso que vão tomando forma. Entrevista coletiva do Xabi Alonso, na qual ele falou sobre algumas coisas, evidentemente falou que a data FIFA, entre aspas, não atrapalhou o Real Madrid, porque não veio nenhum jogador lesionado, inclusive os 2 últimos a chegarem da data FIFA foram os 2 jogadores que estavam com seleções sul-americanas, que foram o Fede Valverde e o Mastantuono. Inclusive estava programado para que eles chegassem nessa sexta, eles conseguiram chegar um pouquinho antes e já participaram do treino ainda da quinta-feira, então boas notícias para o Xabi Alonso, que eles só iam chegar às quinta de tarde para participar hoje do treinamento, mas hoje o treinamento foi até à tarde, pela questão de que o Real Madrid viajou ainda nessa sexta para San Sebastián para o jogo, então mudou um pouquinho os horários. E o Xabi Alonso falou sobre, a gente questionou ele em relação ao como é que estão fisicamente Vinícius, Rodrigo, Militão e também como é que tá a volta do Endrick, porque depois de muito tempo a seleção brasileira não contou com nenhum jogador do Real Madrid. Ele trouxe um pouquinho o panorama, disse que acredita que a não convocação do Vinícius foi pela questão do cartão amarelo no primeiro jogo, que o Militão ainda tá voltando de uma lesão longa e ainda não conseguiu jogar tudo que ele pode dentro do Real Madrid, então que ele acredita que pouco a pouco vai chegar no seu 100%, que o Rodrigo tá num processo de evolução, de recuperação, né, do final da temporada passada e que tá cada vez melhor. E sobre o Endrick, ele disse que ele volta logo mais. E aí quando a gente foi ver o treinamento, a gente viu pela primeira vez em muito tempo o Endrick trabalhando com o grupo do Real Madrid. O Bellingham e o Camavinga, que são os que devem voltar primeiro, também estão participando dos treinamentos já há alguns dias com o grupo, mas ainda não devem voltar para o próximo jogo. E o Endrick começou agora esse trabalho de reintegração ao grupo, que vai ser pouco a pouco. O Real Madrid não vai com pressa nem com ele, nem com o Bellingham e nem com o Camavinga. Inclusive, o Xabi Alonso falou sobre isso, disse que o Bellingham, a ideia é que ele volte a jogar antes de outubro, que ele não tenha que voltar a jogar só em outubro, mas antes, mas que para esse próximo jogo contra a Real Sociedad ele está descartado, mas que vamos ver para a semana que vem se ele consegue estar melhor e já 100% para ser uma opção para os próximos jogos do Real Madrid. Camavinga também está dentro desse processo de recuperação e o Endrick começou agora a voltar pouco a pouco com o trabalho com o grupo, ou seja, ainda vai demorar alguns dias para a gente ver o Endrick realmente já na dinâmica do grupo também. O único que ainda não tá treinando com o grupo é o Mendy, que tá fora desse jogo. E uma parada aqui no vídeo só para atualizar que enquanto eu tava gravando o vídeo, o Real Madrid divulgou o boletim médico de Rüdiger, que sofreu uma lesão na perna esquerda e o tempo de baixa de recuperação se estima que seja entre 2 meses e 3 meses. O Rüdiger pode voltar a jogar só em dezembro ou talvez ainda mais para frente, então uma baixa importante para o Xabi Alonso. E agora que tá fora desse jogo. Xabi Alonso falou também sobre algo que a gente tá vendo ele falar cada vez mais, que é a divisão do trabalho em blocos. Ele trabalha com um bloco antes de jogos e de um tipo de preparação antes da data FIFA. Agora tem um bloco entre data FIFA e data FIFA que é muito importante para o Real Madrid, porque começa a Liga dos Campeões. Depois tem mais uma parada, outro bloco. Ele tá chamando esse início de temporada, ele tá dividindo em blocos. E ele disse que os jogadores estão começando a entender essas tipificações dele, essas formas de trabalho e de planejamento da temporada. E talvez o mais interessante da entrevista coletiva é ele falando sobre jogarem juntos Vinícius, Rodrigo e Kylian Mbappé, que pode ser uma opção para esse jogo contra a Real Sociedad, porque tem muito jogador voltando com a sua seleção agora e que talvez tenha tido muita vantagem e o Xavi não queira arriscar, porque tem Liga dos Campeões na terça-feira. E também é o caso, por exemplo, do Mastantuono, que estava sendo titular com o Real Madrid,
e que foi um dos últimos a retornar. O Carlo Ancelotti não colocava os jogadores sul-americanos que voltavam com as suas seleções e tinham só um treinamento, como da sexta-feira, né, para já jogar no sábado, não costumava colocar os caras para jogar. Pode ser que o Xabi Alonso repita isso ou com o Valverde, ou com o Mastantuono, ou com os dois, ou com nenhum. A gente ainda não tem essas dinâmicas do Xabi Alonso ainda entendidas. Então pode ser que o Mastantuono não seja uma opção e que o Xabi Alonso jogue com Vinícius, Rodrigo e Mbappé. Ele quis deixar bem claro que isso que jogar com os três não está descartado e que vai depender jogo a jogo e também, claro, dos jogadores que ele tiver à disposição para montar o que ele tem de ideia, dependendo do rival que ele vai enfrentar. Então pode ser que nesse sábado a gente tenha um retorno do trio de ataque que jogou a temporada passada, Vinícius, Rodrigo e Mbappé, e aí a gente veria como é que seria a disposição dos três em campo. Time titular do Real Madrid contra a Real Sociedade deve ser Courtois no gol, aí tem sempre aquela dúvida, Carvajal e Trent Alexander-Arnold, quem joga e quem não joga. O Carvajal não foi titular nos jogos com a seleção espanhola, pode ser que ele não esteja tão sobrecarregado como os outros jogadores, e o Trent Alexander nem foi convocado com a Inglaterra, então o Xabi, em teoria, tem os dois à disposição para escolher o lateral. A dupla de zaga deve ser Militão e Hausen, porque o Militão ficou, também não foi para a data FIFA, então ficou por aqui. E o Carreiras deve ser o lateral esquerdo, que é outro que não viajou com sua seleção. No meio de campo, o Tchouaméni parece super fixo para o Xabi Alonso, até porque ele não tem uma outra opção de jogador com essas características para botar ali. Vamos ver com a volta do Camavinga se ele assume também esse papel de ser esse primeiro cara do meio de campo. Aí vamos ver Arda Güler e Valverde, ou ele pode dar descanso por Valverde por causa dos jogos, de ter sido um dos últimos a voltar, e pode jogar o Ceballos por aí. E na frente deve ser, a gente imagina, pode ser que seja Rodrigo, Vinícius e Mbappé. Mas vamos ver quais vão ser as decisões do Xabi Alonso. A verdade é que os 4 brasileiros ficaram em Madrid, né? Não foram, depois de muito tempo, convocados com a seleção. O Xabi Alonso até falou que acredita que o Carlo Ancelotti vai voltar a chamar os 4, que ele não acha que vai acontecer de novo dos 4 brasileiros ficarem em uma data FIFA por aqui. E pode ser que ele opte por colocar Vini, Rodrigo e Militão no time titular. O Militão eu acho que volta, o Vini eu acho que fica, e eu acho que o Rodrigo tem muitas opções também de jogar essa partida como titular. Vamos ver quais vão ser as decisões do Xabi Alonso para esse jogo contra a Real Sociedade, que acontece neste sábado. O jogo é bem cedinho aí no Brasil, tá, galera? Aqui para nós é 4h15 da tarde, deve ser 11h15 aí para vocês. E vai ser o último jogo antes da estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões, que será na próxima terça-feira. Então, se vocês chegaram até aqui no vídeo, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem o like, comentários e, claro, eu volto depois do jogo.